Consegue. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, estar aqui com vocês hoje, agradecer o Lucas, a todo mundo da organização aqui do evento. É muito legal poder voltar mais uma vez aqui, espero que sejam muitas mais vezes para voltar. Obrigada. Bom, o que eu vou falar hoje aqui é parte da minha pesquisa de doutorado, né, que é o Conceito de Responsabilidade Universal. Então, começando aqui. Eu trouxe a estrutura para vocês, que é com base em um artigo que eu estou aguardando publicação. Ele tá para ser publicado no final do ano, começo do ano que vem. A ideia é trazer um diálogo interreligioso com o budismo como base. Então, para eu poder fazer esse diálogo, eu preciso ter parâmetros para dialogar. Então, para isso, eu pego o conceito de discernimento. Então, aqui, discernimento, o que a gente vai entender por discernimento? Né? Dentro do pensamento nosso, do nosso excesso de racionalismo, às vezes, no mundo que a gente vive, a gente pensa que um diálogo entre pessoas, ou entre tradições religiosas e mundo secular, é apenas racional. E a gente esquece de camadas que são camadas de emoções, né, os sentimentos, as sensações, né, o que a gente pensa, princípios valorativos, que não são facilmente transpostos para o mundo racional, né, para palavras, para a linguagem, a estrutura de linguagem nossa. Então, ideias e coisas que a gente experiencia ao longo do nosso dia, muitas vezes não são decisões racionais. Então, o discernimento, ele é importante porque ele precisa captar outros pontos de informação que não só o racional. Então, para ter um diálogo, não basta dialogar racionalmente, precisa ter atenção com esses pontos. E um outro ponto importante do discernimento, ele não pode ser baseado em uma imposição. Então, para quem está na filosofia, para quem está na área de humanas, tem muitas discussões de decolonialidade, pós-colonialidade, né? E isso é muito importante, porque a gente vem tem uma herança cultural de uma colonização de pensamento, uma colonização da forma de pensar. E o discernimento não pode passar por esse processo, nem se basear nesse processo. E então, que tipo de processo que é? E aí eu venho aqui com a contribuição das tradições budistas, que precisa ser gradual. Não dá para esperar um imediatismo com relação a um diálogo, nem com relação a como a gente pensa, né? Buscar uma resposta rápida. Então, para eu poder colocar esse discernimento em diálogo, eu uso como base a metáfora do ourives, né? Então, em sânscrito é o pariksha, né? Que vai aparecer em Kamalashila, Dharmakirti e em Tsongkhapa. E essa metáfora do ourives, ela aparece no Sutra do Ouro, que é o Suvarna Sutra. Então, ele é interessante porque o discernimento é o forjar, né? Que quando perguntam para o Buda, e ele fala que é um processo gradual de transformação de um metal impuro em um metal puro. Então, você trabalha o metal de forma que ele se torne pronto e acabado. E isso dialoga com o mundo judaico-cristão, né? E de que forma? Então, aqui eu uso um jesuíta, o Giovanni Ruzzi, que ele vai falar do grego, né, endokimazen, é o discernimento que também é uma metáfora de ourives. Então, nessas passagens bíblicas que eu coloco aqui, Provérbios, Romanos, Tessalonicenses, tem a questão de Deus testar os corações para transformar um metal impuro em um metal puro. E é muito interessante como que isso dialoga, né? Parece, a gente muitas vezes não se pergunta, nossa, mas o que eles estão dialogando com isso, né? Então, eu venho aqui
para o segundo passo, que é a responsabilidade universal. Então, tendo visto que o discernimento precisa acontecer de forma que eu dialogue com outra tradição, então eu não trouxe aqui outras tradições religiosas, porque no momento está focado, né, no mundo judaico-cristão e as tradições budistas, especialmente a Mahayana Gelug. Então aqui a responsabilidade universal, ela aparece no Ética para o Novo Milênio, do Dalai Lama, né, então ela é Chisem, que fala em tibetano, e ela também aparece nos discursos do Dalai Lama, especialmente um em 93, que ele vai defender direitos humanos na ONU, né, em uma palestra na ONU. Então, eu pego a definição aqui no segundo ponto, né, que eu não vou ler para vocês, mas essa definição está no dicionário de definições tibetanas. Então, a responsabilidade universal, ela não é apenas algo que a gente viu agora há pouco, racional. Ela não pode passar por um crivo meramente racional. Então, ela vai depender da intenção, né, do aspecto volitivo, combinado com o racional. Então, quando a gente olha só o racional, a gente deixa de ver os aspectos que levam a tomar uma decisão. O que isso dialoga, por exemplo? Quando a gente vê o livro da Hannah Arendt, né, Uma Vida da Mente, ela vai falar de como a gente passa pelo processo de decisão, e ela usa com base a discussão em Kant. E isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa, o que uma tradição religiosa pode oferecer para a filosofia, né? O Rômulo falou no anterior sobre o Levinas. Então, é interessante a gente pensar essas contribuições e trocas que ocorrem, porque não é só racional, né? Não é só a linguagem. Então, o Tsongkhapa vai trazer no Lanrim Shemo, sobre a responsabilidade universal, que não é só pensar que os seres sejam livres dos sofrimentos, né? Não é só um aspecto de, eu desejo, ou que seja assim. Tem que assumir a responsabilidade. Então, e ele vai mais além no Lanrim Shemo e fala que a entrada para o Mahayana se dá através dessa responsabilidade. Então, ainda que a pessoa fale, eu sou um budista Mahayana, se não teve esse aspecto, então o Tsongkhapa vem com uma crítica pesada e dura. Então, para entender responsabilidade universal, precisa entender a questão de grande compaixão e grande amor-bondade, Mahakaruna e Mahamaitri. E aqui agora eu vou para uma parte sobre o dialogar com religiões e mundo secular. Por que é importante? Quando a gente fala em diálogo interreligioso, muitas vezes fica concentrado entre tradições religiosas num mundo muito específico. E é importante que as tradições religiosas dialoguem com o mundo secular e o mundo secular dialogue com as tradições religiosas. Então, o Dalai Lama é interessante porque no discurso da ONU ele faz a defesa da responsabilidade universal não sob os moldes de uma tradição religiosa. Ele oferece a importância para um mundo secular. Então, ele coloca que a responsabilidade universal é a chave para a sobrevivência humana. E é a melhor fundação, né, a melhor base para a paz mundial. E, com isso, ele não está querendo dizer alguma coisa, né, jogada. Vem toda essa carga da responsabilidade universal que pode ser entendida com base no desenvolvimento ético. Então, esse é um ponto bem interessante para dialogar tradições e mundo secular. Então, com isso, ele traz no discurso dele a necessidade de recuperar valores humanos, não só valores humanos, mas humanistas, né? Tem diferença. Então, e os direitos humanos são fundamentais para unir um mundo em divisão. A gente vê muito bem o que é o resultado da polarização, não só no Brasil, mas no restante do globo. E o ponto desse diálogo, não só entre religiões, mas entre mundo secular e religiões, é buscar a solução para problemas comuns. Né? Não é a discussão de dogmas, mas a discussão de problemas para gerenciar a sobrevivência da humanidade. E aí eu venho e trago aqui um exemplo prático desse diálogo. Né? Em maio, eu e o Plínio tivemos a oportunidade de assinar
uma declaração de humanidade compartilhada lá em Roma, com outras tradições religiosas e com pessoas que não tinham religião. E isso é bastante interessante, porque todo mundo sentou à mesa, todo mundo discutiu junto os pontos, né, da declaração, e o que foi mais interessante ainda foram algumas tradições religiosas, algumas lideranças religiosas se recusarem a assinar o documento, por não reconhecer a humanidade de algumas pessoas, algumas minorias. E então, isso é importante porque não só pela declaração em si, ou por terem pessoas que assinam, mas porque tem que ter uma discussão entre mundo secular e mundo religioso, para evitar maiores problemas, né, entre todos. Perfeito. Então, com isso, eu encerro aqui. Muito obrigada.